Reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Que alegria podermos receber você no programa Reavivados por sua palavra, da TV Novo Tempo. Hoje estaremos começando o livro de Gênesis. Estudar a Bíblia é constante, a gente volta, vai sempre voltando. Nós já não seremos mais as mesmas pessoas, então vamos entender algumas coisas de outra maneira. Vamos aplicar algumas coisas da palavra de Deus de um outro jeito. Então a Bíblia sim, cada dia é um tesouro que vai se renovando, você vai tirando sempre coisas novas, maravilhosas. Então bem-vindo, Reavivados por sua palavra, é um programa da TV Novo Tempo. Nós estamos no YouTube, no nosso canal Reavivados por sua palavra NT. Vá até lá, faça sua inscrição, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades. Você também pode nos acompanhar na página do Facebook da TV Novo Tempo. Tá? Vamos estar lá todos os dias. E a nossa equipe é liderada pelo Davi, que é o nosso produtor. Ele coloca sempre à 00:01, quer dizer, sempre no dia, bem cedinho, mas bem cedinho mesmo, para você não perder nada. O bom é você estudar a palavra logo quando acorda, a primeira coisa do dia, mas às vezes isso não é possível, não é? A sua vida é agitada, tem outra vibe e tal, então você escolhe um horário no dia para você fazer todo dia naquele mesmo horário, uma rotina para estudar a palavra da Bíblia, é uma rotina boa, né? Essa daí. Você estuda a Bíblia, se você estudar de manhã, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. É esse o moto aqui do nosso programa, mas não deixe de estudar a palavra de Deus. Estamos começando aqui, Gênesis. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E disse uma vez um professor de hebraico que se você souber umas 1000 palavras em hebraico, é lógico que é muito mais do que isso, mas se você souber umas 1000 palavras, você consegue ter uma noção do Antigo Testamento. É lógico que cada palavra tem uma porção de sentidos. Então você tem que entender o contexto, tem que ter vivência, né? Não é tão simples assim. Mas é uma língua simples, não é tão complexa quanto o grego, que é o Novo Testamento, foi escrito em grego. É uma língua em que cada ação é uma palavra diferente. Então aí amplia um pouquinho mais, né? Mas todas têm aí seu valor, claro, mas nós não vamos estudar em hebraico aqui, né? Vamos estudar em português mesmo. Mas é um livro extraordinário, o livro do Gênesis, ou o primeiro livro da Bíblia. Moisés, acredita-se que Moisés foi o escritor desses 5 livros, mais o livro de Jó. Então Jó e Gênesis, Êxodo, e assim os 5 primeiros livros da Bíblia, além de Jó, foram escritos por Moisés. Jesus fala de alguns textos aqui, fala como esses textos tenham vindo de Moisés. Em Êxodo, por exemplo, Jesus menciona lá em Marcos como escreveu Moisés e assim por diante. Então, como Êxodo é uma continuação de Gênesis, a gente chega a uma conclusão assim bem rápida que Moisés foi o escritor desses livros e os outros livros mais ainda porque eles já falam de uma época mais contemporânea a de Moisés. Então, Moisés é o nosso escritor aqui. Este livro ele fala sobre coisas fundamentais, sobre o matrimônio, sobre o sábado, sobre o pecado, sobre a obediência. Essas coisas importantíssimas são estabelecidas desde o Éden. Então agora você tem que ver o seguinte, Moisés está escrevendo essa história depois de muito tempo que ela se passou, né? Alguns dizem 2000 e 2500 anos que Moisés escreve essa história. Então aqui no Gênesis nós vamos ter muita história com pouco texto. Então não há muitos detalhes. Aqui Moisés chama a Deus, de Senhor, de Jeová, de Javé. E alguns acham até que foram vários autores que Moisés juntou, mas não, porque não é um livro assim, é uma narrativa, claro, mas não é uma narrativa para pegar todos os detalhes. Vai falar muita coisa por cima, vai subentender que as pessoas sabiam alguma coisa sobre isso, mas não vai tirar a beleza, a maravilha do texto, tá bem? É um livro extraordinário, é um livro muito gostoso de ser lido. São histórias. Aparecem algumas genealogias também, que parecem ser difíceis, mas elas têm um propósito aqui. Logo daqui uns capítulos nós vamos ver a primeira genealogia da Bíblia, né? De Adão até Noé,
Havia um propósito para isso, porque ela foi escrita nesse sentido. Então, a visão de alguém que estava vendo esses fatos e eles já tinham passado, tá bem? Então, vai resumir uma porção de coisas, como por exemplo na criação. Na criação as coisas são tão óbvias e tão simples de se acreditar que Moisés usa 3, 4 versos no máximo para um dia da criação. Então vamos começar a ler o texto sagrado e ele começa justamente dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio. Que princípio é esse? O princípio da criação. Não foi no princípio da história do universo, porque Deus é um ser eterno, não é? Mas lá em algum momento da história do universo, e veja bem, depois do pecado que aconteceu lá no céu, depois que o anjo de luz quis ser igual a Deus e nutriu esse sentimento no coração, aí está Isaías, Ezequiel, o Apocalipse contam um pouco dessa história, e ele arrastou 1/3 desses anjos do céu. Então a história começa depois desse momento, tá? E por isso que algumas coisas vão acontecer aqui, e você vai ver. Então, em algum ponto da eternidade passada, Deus criou o céu e a terra. No que diz respeito à nossa vida aqui, não todo o céu, mas o céu que nós temos aqui, que nós enxergamos aqui. Moisés está usando o seu conhecimento e criou o céu, né, e a terra. Era isso. Alguém que escreve depois dos fatos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse sem forma que não é que era uma bagunça, era um caos. Mas não foi um caos provocado por alguma coisa. É que não tinha condições de viver. Os elementos que nós temos hoje aqui na Terra estavam lá. Mas eles não tinham uma liga, não tinham um propósito. Estavam lá. Uma terra sem forma e vazia. Isso não quer dizer que a terra tinha forma de berinjela ou de pimentão, sei lá, de alguma coisa assim. Mas a terra não tinha a forma que tem hoje, que temos hoje, para viver. E Deus coloca nesta terra, Ele coloca a possibilidade de vida. Aí eu gosto de ilustrar isso como os pais que vão fazendo o quartinho do bebê, né? O bebê não nasceu, está ainda no ventre da mãe, e eles colocam lá, pintam, põem os móveis, se sabem que é menino já pintam de azul, se sabem que é menina já pintam de cor-de-rosa, não tem nenhum problema pintar de azul e pintar de cor-de-rosa, continue fazendo isso, não há nenhum problema, é só respeitar todas as pessoas, né? Mas se você quiser pintar de amarelo também, de verde, eu gosto do amarelo, gosto do verde também, você pode pintar da cor que você quiser. Mas você está preparando ali o ambiente. A última coisa que vem é o bebê. Então você deixa tudo prontinho, com a cadeirinha para ele ser amamentado, com o trocador, tudo, as fraldas compradas, não é assim? Deus fez a mesma coisa, Ele criou o ambiente para colocar o homem. Por isso, a terra sem forma e vazia, agora estava recebendo uma organização para um propósito, para um fim. E Deus começa a construir, né, a criar. Mas vamos terminar o verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, trevas, importante aqui, trevas, né? Para depois você entender a primeira coisa que Deus fez. Havia trevas, então não havia luz aqui para que a terra pudesse ser criada e tudo mais. Então era sem forma e vazia, tinha trevas sobre a face do abismo, essa palavra aqui pode ser traduzida pelo deserto, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então havia águas e o Espírito de Deus estava ali. Então aqui nós encontramos Deus e o Espírito Santo, pelo menos aqui, não é? Então disse Deus, haja luz e houve luz, o primeiro dia. É a diferença entre a luz e as trevas. Nada podia ter sido feito aqui na terra sem a luz da presença de Deus. É a luz separada das trevas para começar o trabalho. Então a primeira coisa que Deus faz para um lugar desorganizado é dar luz. E seguramente Ele faz isso com a nossa vida também. Eu quero fazer uma pequena aplicação aqui. Se você está vivendo um momento desorganizado, Deus pode dar luz, pode levar luz à sua vida. Então agora nós vamos mencionar rapidamente as coisas que Deus fez cada dia, não é? Primeiro dia, então, a luz. Houve luz. Segundo dia, o firmamento.
Então Deus separou as águas de cima, as águas de baixo. No terceiro dia, Ele fez a terra e os mares, separou a água na terra e os mares. Depois Ele fez os luzeiros, um para o dia, o outro para a noite, para governar o dia, governar a noite. Depois Ele faz os peixes, as aves, no próximo dia. E Ele termina fazendo os animais no quinto dia, no sexto dia, os animais domésticos, répteis, lá no verso 24. E depois no verso 26, um verso importantíssimo para nós. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos sobre a terra, todos os répteis, os que rastejam. E o verso 27 terminando, criou Deus, pois o homem à sua imagem, à sua semelhança, o criou, homem e mulher os criou. Ele fala de animais, fala de peixes, e aqui ele fala sobre essa questão de gênero, né? Homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Aqui está estabelecida a criação. E vejam aqui um plural, façamos o homem, pelo menos duas pessoas, né? Nós vimos lá o Espírito Santo e Deus criou, mas sem dúvida nenhuma, aqui é um conceito que a gente pode afirmar a Trindade. Três pessoas, uma só divindade. Então Deus se envolve com toda a divindade, não é? Toda a divindade se envolveu para criar o ser humano. Bom, estamos só começando o livro. Que você possa receber a luz em meio às trevas da vida e que você possa enxergar o caminho que você deve andar. Temos um Deus criador, um Deus que nos ama, um Deus que tem todo o interesse em nossa salvação e para isso Ele nos faz conhecer como fomos criados, para entendermos quem somos e para onde vamos. Um grande abraço, até o nosso próximo.